E caso já ultrapassemos, digamos assim, a dose recomendada, ou se houver uma anestesia inadvertida intravascular, como é que a gente pode suspeitar, né, que estão havendo efeitos colaterais sistêmicos dos anestésicos? Quais seriam as complicações, Virgínia? De curto prazo, começando assim, né? O que é que a gente, quando a anestesia, já pode olhar no local que pode estar acontecendo, que idealmente não seria o adequado. ideal. Isso. A primeira coisa é você ver a formação de um hematoma, né? Um edema desproporcional à sua anestesia, porque quando você anestesia e infiltra anestésico, você vai ter ali uma certa tumefação, né? Mas aqui pequena, né? Porque é só pelo conteúdo que você injetou, mas se você vê um edema se formando maior, né? Desproporcional àquele conteúdo que você colocou, já ficar atento, principalmente se for um hematoma, né? A coloração mais arroxeada, tá? Isso. E também tomar cuidado com a paralisia motora transitória. Que é tranquilo, mas às vezes os pacientes vêm em pânico, né? Doutor, um lado está mexendo, o outro não, né? É uma coisa bem comum. Então, ficar tranquilo, entender que essa paralisia motora é transitória. E a gente chama atenção especialmente em lesões faciais, né? Então, às vezes a gente vai anestesiar uma área temporal, uma área de fronte, e aí ele diz, doutor, minha sobrancelha direita está subindo, a direita não está mexendo mais, o que aconteceu? Teve uma lesão neural? Eu digo, calma, isso é efeito do anestésico, isso aí já passa. Então, é uma coisa que a gente tem que entender para orientar o paciente, porque senão ele acha que já está danificado, vai ficar com alguma sequela do procedimento e não é bem assim. Isso. E, assim, não no momento, mas posteriormente pode acontecer alguma infecção, né, no local, mas se você tiver feito uma asepsia adequada, já não é uma coisa assim muito frequente, né, de acontecer. E com relação aos efeitos sistêmicos, que são mais temidos e que a gente tem que estar sempre atento, né, Virgínia? O que é que a gente pode se preocupar, o que é que a gente teme de forma geral quando a gente infiltra anestésico? Pois é, uma coisa bem comum no consultório, né, é a reação vasovagal, né, que na verdade ocorre mais assim, em pacientes que são mais ansiosos. Não né, é, na realidade, um efeito direto do anestésico, não é dose dependente, é muito mais reacional, né? O paciente, às vezes, reage à dor com esse tipo de manifestação. Isso, aí normalmente o paciente vai dizer que tá tonto, você vai ver que ele tá sudoreico, pálido, né? E aí vai ficar hipotenso e uma característica importante você ver a frequência cardíaca, nesse caso o paciente ele vai estar bradicárdico. Isso. Né? Então, na maioria das vezes a gente deita, né? O paciente tranquiliza, faz uma pausa no procedimento e se puder posiciona em Trendelenburg para esperar um pouquinho esse efeito passar. Eu tenho até pacientes no consultório que acreditem que até sem ser com anestésico, até com procedimentos simples, a aplicação de toxina fazem reação vasovagal, toxina botulínica, e ele é cômico, assim. Doutora, deixa eu deitar, porque você sabe, né, que eu já vou ficar, eu digo, minha nossa senhora, qualquer injeçãozinha, né, ele já deita e ele já se conhece, então ele já vou deitar, já vou tomar água, vai bem devagar, tá, doutora? Tá certo. E a gente consegue fazer o procedimento, mas os próprios pacientes que têm esse tipo de reação, eles já sabem. São pacientes que vão em laboratório coletar um exame sérico, já tem um efeito, ou qualquer procedimento de pequeno porte tem, a gente já fica atento, deita, faz mais devagarinho, fica atento, né? É uma reação que tende a se repetir em outras condições também. Isso. Né? E aí uma outra coisa que pode acontecer é uma reação alérgica, né? Isso. Mas aí, realmente, o paciente, além dele ter, normalmente, o surgimento de placas, né, no corpo, pode ter urticas, angioedema, né? Mas ele pode ter também só a tontura, a sudorese, e aí você vai ali diferenciar que ele também vai estar hipotenso, mas ele vai estar taquicárdico. Isso, aí chama atenção, né? Taquicardia junto de mal-estar, palidez, isso pode ser uma reação alérgica, e especialmente se você usar anestésico do tipo éster. Então, assim, não é o habitual que a gente vê com lidocaína, tá? Então, a lidocaína, que é o que a gente usa na prática, isso aí é bem menos provável, tá? E aí, se você tiver a suspeita de que está acontecendo alguma reação alérgica, a gente recomenda que tente, se for uma coisa leve, usar antihistamínico, usar prednisona, corticoide sistêmico, que pode ser algo suficiente, mas sempre com atenção de se aquilo pode ou não evoluir para algum grau de anafilaxia, que aí seria indicação de epinefrina no hospital e aí outro cuidado extra, né? Mas na grande maioria das vezes é uma coisa tranquila. E alguns pacientes perguntam também, doutora, eu tenho uma alergia a algum anestésico, né, do tipo éster, eu posso fazer lidocaína? O que é que você sugere aí, Virgínia? Então, esses anestésicos, eles não têm reação cruzada.
né? Então, assim, se o paciente tem essa alergia a algum anestésico do grupo extra, você pode sim tentar um anestésico do grupo amida, tá? Digamos assim, a alergia à lidocaína real é muito raro, tá, gente? Então, a gente consegue trabalhar com tranquilidade grande em consultório usando a velha e boa lidocaína. Lidocaína é nossa queridinha. Nossa queridinha.